Olá, companheiros queridos. Em nome do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann, damos as boas-vindas a todos. Meu nome é Adelaide e o tema de nossa palestra de hoje é otimismo. Iniciemos com uma prece para estabelecermos o clima de sintonia adequado às nossas atividades. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal, porque só teus são o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje a nossa reflexão é a seguinte: o espírita é uma pessoa otimista? Antes de mais nada, vamos primeiro analisar o significado do termo otimismo. Uma das definições que a gente encontra no dicionário é: otimismo, tendência dos que veem o bem em tudo, disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Então, vamos voltar à nossa pergunta. O espírita é uma pessoa otimista? O que você acha? E no final dessa nossa reflexão de hoje, a gente vai ver a que conclusão a gente vai chegar. O Espiritismo nos mostra que a Terra é um mundo de provas e expiações, habitado por espíritos em processo evolutivo, tentando, através de inúmeras reencarnações, se desenvolver intelectual e moralmente, para assim atingir a perfeição e conquistar a felicidade. Muito bem. Se a humanidade ligada ao planeta Terra, e aí a gente está falando de encarnados e desencarnados, ainda é bastante imperfeita, ainda cultiva o orgulho, o egoísmo, a inveja e parece dedicar pouco esforço ou parece manifestar pouco interesse no desenvolvimento de suas qualidades morais, fica claro então que o estado atual do nosso mundo é resultado do que nós, seus habitantes, fizemos e fazemos. Sendo assim, é de nossa responsabilidade o estado atual em que o planeta se encontra. Isso em função da lei de causa e efeito, de ação e reação. Certo? Jesus nos alertou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós que estamos ligados a esse planeta, que ainda é de provas e expiações, temos o compromisso de nos melhorarmos, para podermos assim melhorar o nosso planeta. Ah, tá, agora ficou fácil, né? Mas será que é tão simples assim? Se estamos aqui na Terra, é porque precisamos estar aqui. Todos nós estamos ligados a esse planeta. Todos nós. Os criminosos, os corruptos, os déspotas, mas também estão ligados a esse planeta espíritos como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Maria de Nazaré, Jesus. Enfim, todos nós estamos juntos e misturados, ligados a esse planeta. Então, ao invés de lamentar, reclamar, vamos compreender o estado atual das coisas como sendo fruto da própria humanidade, porque nós fazemos parte dessa humanidade, não fazemos? Então, adianta a gente falar coisa do tipo assim: nossa, esse mundo está perdido mesmo, você viu o jornal? Só tem tragédia. Vamos nos rever. Vamos rever os nossos conceitos, analisar a situação racionalmente, porque o Espiritismo nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é perfeição e tudo na sua criação tende ao aperfeiçoamento. Então eu acho que a gente anda meio confuso, né?
Se tudo tende ao aperfeiçoamento, como é que pode a gente achar que o mundo está perdido? Ou que a humanidade não tem mais jeito? Por que a maioria de nós só olha o lado ruim das coisas? Por que temos essa tendência de, ao nos depararmos com os nossos problemas, julgarmos que a situação é dificílima, é uma montanha intransponível? Precisamos rever essas nossas atitudes, porque se a gente só percebe o que está errado, o que não está bom, só consegue enxergar o lado ruim das pessoas, eu só sei criticar, reclamar, não sei fazer nenhum tipo de elogio, eu vou atrair o que para minha vida? Pior ainda, se eu, além de escolher enxergar só o que há de ruim, ainda escolho a autopiedade, ai, pobre de mim, como eu sou infeliz, não me sinto capaz de sair dessa situação, não vejo graça em nada, não me sinto forte bastante, não tenho vontade de fazer nada, tudo parece cinza. Daí vai acontecer o quê? Aconteceu o desânimo, a frustração, a inconformidade, a depressão e por aí vai. Só ladeira abaixo, não é mesmo? Será que esse tipo de atitude resolve? Não, né, gente? Só piora. Existe uma passagem no Novo Testamento em que Jesus diz assim: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Pessoal, cada um dá o que tem. Assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima que fala de nós através dos nossos frutos, que são os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações no mundo em que vivemos. Se esses pensamentos e ações produzem resultados positivos, propiciadores do nosso crescimento e felicidade, sabemos que são pensamentos e ações ligados ao eterno bem, que devem ser nutridos, repetidos e exercitados. Se os resultados são ruins, nos causam sofrimento e dor, é claro que devem ser podados, arrancados do nosso comportamento, da nossa conduta, atirados ao fogo purificador da mudança de atitude. Refletindo sobre isso, entendemos a causa de todas as nossas decepções com relação às pessoas que amamos e aquelas que ainda não aprendemos a amar. Cada um dá o que tem conforme a sua natureza. E é por isso que as pessoas nos magoam. Nada mais podem nos dar. É o que elas possuem. Nós também gostaríamos de amar mais este ou aquele ser em nossas vidas, mas só podemos dar o que temos, fazer o que já aprendemos de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Cada um de nós está num determinado degrau de sua jornada evolutiva. Podemos dizer que possuímos também uma idade espiritual. Os espíritos mais experientes, com grande bagagem de vivências, oriundas de múltiplas encarnações, descobriram o bem como ferramenta de evolução. Eles já incorporaram o agir corretamente em sua conduta. E suas atitudes apenas produzem bons frutos. Nós ainda somos espíritos aprendizes e ainda estamos na infância espiritual. E por isso, nossas atitudes ainda produzem os frutos do sofrimento e da dor em nossas vidas. A nossa natureza é a nossa tendência de fazer o bem ou o mal. Nós que buscamos os ensinamentos do Cristo, já optamos por fazer do seu evangelho uma alavanca que vai nos conduzir na direção do bem maior, que é o bem de todos, que é o bem de toda a humanidade. Nós dizemos assim que desejamos melhorar, mas quais são as ações que fazemos para vencer as nossas imperfeições e caminhar em direção
da felicidade. Dizemos que queremos amar o próximo, mas qual esforço fazemos para olhar com bons olhos aquele familiar problema, aquele colega incômodo, aquele adversário declarado de nossa paz? Dizemos que nos arrependemos de nossas faltas e deslizes, mas quais esforços fazemos para a reparação de nossos erros? Quais esforços fazemos para mudar nossas atitudes? Para que sejamos reconhecidos como aquelas árvores boas que só dão frutos bons, é necessário que harmonizemos o que diz os nossos lábios com os reais sentimentos de nosso coração. A nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz pode ser planejada. É trabalho de tempo, de persistência, de amor e paciência. Primeiro conosco mesmos. É claro que, vez ou outra, os nossos terríveis adversários, o orgulho, o egoísmo e a vaidade vão fazer de tudo para sabotar o nosso projeto de felicidade. Mas devemos sempre estar confiantes no amparo espiritual, tendo persistência e perseverança. Porque quando cairmos, daí poderemos nos levantar, recuperar as nossas forças e seguir em frente. Porque ao desenvolvermos a virtude da humildade, poderemos errar e prosseguir, fazendo do erro um aprendizado. O Espiritismo e o Magnetismo nos explicam que o nosso pensamento atrai, que o nosso pensamento permite que nos sintonizemos com a espiritualidade inferior ou superior. É como se nós fôssemos um rádio. Se a gente virar a chavinha do rádio para a opção FM ou AM, é o tipo de estação que eu vou sintonizar, certo? Não adianta eu virar a chavinha do meu rádio para AM e ficar procurando a clipe FM, porque eu só vou sintonizar estática ou outras estações de rádio AM, não é mesmo? Para eu sintonizar a clipe FM, eu preciso virar a chavinha do meu rádio para a posição FM. É alguma coisa sobrenatural? Não. A física nos explica isso através das ondas de rádio. São ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade da luz no vácuo. Elas são geradas naturalmente por raios ou artificialmente. Essas ondas de rádio podem ser geradas para rádios amadores, radiodifusão, que é rádio, televisão, telefonia móvel, radar, outros sistemas de navegação, comunicação via satélite, redes de computadores e inúmeras outras aplicações. E o mesmo acontece com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram onda e dependendo do que eu estiver pensando, dependendo no que eu estiver sintonizando o meu pensamento, eu vou atrair e vou receber as influências da espiritualidade, superior ou inferior. É simples assim. E como vamos nos conectar com essa espiritualidade superior? Através da prece. Não precisa ser uma super prece. Um pensamento de gratidão a Deus pelo dia que se inicia, trazendo a oportunidade de podermos mudar e fazermos hoje mais o bem do que fizemos ontem. Isso já é uma prece. O sentimento de gratidão é um dos sentimentos mais puros e positivos que podemos ter. Ser grato é a ação de reconhecer as bênçãos que acontecem em nossas vidas. Consigo me locomover andando com as minhas próprias pernas? Meus braços e mãos funcionam? Eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso falar, eu tenho onde dormir, eu tenho comida na mesa. Tudo isso são bênçãos. Mesmo que eu não tenha todas essas bênçãos, que eu tenha apenas algumas delas, ou talvez outras, mesmo assim eu tenho bênçãos pelas quais ser grato. Então, eu posso orar a Deus e agradecer, não posso? Como vamos conseguir então atingir esse estado de olharmos e percebermos o que é bom? Com a prática. Nossas virtudes são exercitáveis, assim como os nossos músculos. Quanto mais eu pratico, mais eu desenvolvo. Se num primeiro instante a gente não consegue enxergar o que é bom numa situação, então a gente tem que usar recursos para isso. E esses recursos são os mais variados possíveis.
Cada um desenvolve da forma que achar melhor. O recurso que eu utilizo, eu retirei de um livro que eu li ainda muito nova, criança. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, e esse livro mudou a minha maneira de enxergar a vida e os problemas. Ele conta a história comovente de uma menina que se chama Poliana. É lindo. É a história de uma menina que vivia apenas com seu humilde pai, que era um pastor devotado, ele era missionário, muito pobre, sobreviviam apenas de um pequeno salário e das doações que eles recebiam através de barricas dos missionários. Eram caixas, né, que eram enviadas a ele. E essas caixas chegavam de tempos em tempos e estava chegando a época do Natal. Eles escreveram para o pessoal que enviavam, né, as barricas lá, as caixas, pedindo que fossem enviados brinquedos para serem distribuídos no Natal, para a comunidade dele. E também para a Poliana poder ganhar uma boneca, né? Ela era criança, ela queria muito uma boneca. Muito bem, a menina ficou então esperando ansiosamente a entrega da próxima barrica e quando a tal da barrica chegou, só tinha roupa velha e um par de muletas dentro da barrica. Poliana ficou triste, chorou muito, mas seu pai, o bom pastor, disse a ela que não havia necessidade de chorar, mas que, na verdade, ela deveria ficar contente por ter recebido as muletas ao invés de ter recebido a tão desejada boneca. Ela obviamente não entendeu e o pai explicou. Explicou que ele havia encontrado na Bíblia, ele era pastor, lembra? Então, que ele havia encontrado na Bíblia 800 versículos que nos recomendam alegria, contentamento, bom ânimo. Textos esses presentes não somente no Novo, mas também no Antigo Testamento, que dizem: regozijai-vos, alegrai-vos, cantai, sede contentes. E ele disse à filha que se Deus teve, por intermédio de emissários diversos, o trabalho de nos recomendar alegria por 800 vezes, é porque ele desejava que fôssemos sempre alegres. Então, que ela deveria ficar contente por ter recebido as muletas, porque ela não precisava das muletas. E por conta disso inventou o jogo do contente, que é o mote desse livro. Consiste em encontrar em tudo, em todas as coisas que nos acontecem, um pretexto para permanecermos alegres e contentes. Devemos adotar então o exemplo da menina Poliana, procurarmos destacar nas realizações das nossas vidas, nas nossas atividades das quais participamos, o aspecto positivo, o lado nobre, as coisas boas que nos proporcionam alegria e o contentamento prescritos por 800 vezes nas Escrituras, restituindo desse modo às nossas vidas a alegria que tem faltado. Assim, apesar do mal que ainda existe em nós, homens, e no mundo, nós devemos acreditar que o bem é a lei maior que prevalecerá um dia na Terra. Esta certeza nos estimula a termos uma posição otimista do presente, que nos levará através do estudo, do trabalho, das dificuldades, das dores, alegrias, dos sofrimentos, fracassos e sucessos, a um futuro mais justo, mais harmonioso, primeiro individualmente, até alcançar a humanidade como um todo. Vamos fazer o nosso melhor, cumprindo bem os nossos deveres do dia a dia, junto daqueles que estão mais próximos a nós. Não é que o otimista esteja satisfeito com o estado atual da humanidade, não é isso, mas o otimista, apesar de perceber o mal, a violência, que são frutos do egoísmo e do orgulho, compreende que o mal é apenas a ausência do bem e é consequência da inferioridade espiritual em que a humanidade se encontra. À medida que o nosso desenvolvimento moral se aproximar do nosso desenvolvimento intelectual, o mal vai desaparecer e um dia o bem vai ser maior que o mal. E aí então a Terra vai deixar de ser
um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. E mais adiante, o bem prevalecerá na Terra, assim como prevalece em mundos habitados por espíritos superiores, os mundos felizes. Então, para a gente encerrar, vamos voltar à nossa pergunta inicial. O espírita é uma pessoa otimista? O que você que assistiu essa palestra até aqui acha? Sim ou não? Sim, não é mesmo? Podemos concluir que o espiritismo leva o espírita a ser otimista, porque com a visão da imortalidade do espírito acreditamos na capacidade de aperfeiçoamento de todos os homens, confiando em Deus, confiando em nós mesmos e nos outros. Vamos então combater o mal, buscando o bem, nos esforçando para fazermos a nossa parte dentro da sociedade em que vivemos, caminhando assim com mais segurança, com mais equilíbrio, enfim, com mais alegria. Sejamos otimistas racionais, não alienados, não acomodados. Sejamos otimistas dinâmicos, sejamos trabalhadores do bem na seara do Mestre Jesus. E para encerrar essa nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem em forma de poema do Espírito Maria Dolores, retirada do livro Coração e Vida com psicografia de Chico Xavier. O título é Palavras da Vida e diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece a bênção de trabalhar, e cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça, trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança começa o reino do amor. Muito obrigada a todos e que Jesus nos auxilie em nossos bons propósitos. Convido então, novamente, para fecharmos os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Criador, pedindo a Ele que se compadeça de nós e que ilumine nossas almas. Ilumina-nos, Senhor, com a Tua palavra, restaura-nos as energias em Tua bênção. Guarda-nos em Teu infinito amor e permite-nos a alegria de continuar trabalhando e evoluindo sob a Tua inspiração, ouvindo-Te a cada passo a promessa inesquecível. Quem me segue não anda em trevas. E nesse momento, mentalizando a figura de Jesus, que se aproxima de nós, esse sol em nossas vidas, essa luz que dissipa as trevas, ele vem se aproximando de nós e diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E a esse mestre querido, nós dizemos: Jesus, divino amigo, se aproxima de nós. Se aproxima de nós nesse momento e traga consigo a sua luz, Senhor. Nos envolva com teu amor, porque nós aceitamos o teu convite e de joelhos nós rogamos a ti. Vem aliviar o nosso fardo, curar as nossas dores. Que com seu amor profundo, Senhor, as nossas aflições sejam dissipadas e nos ensine a agir como aquele nosso irmão de Assis,
para que possamos consolar mais do que ser consolados, amar mais do que ser amados. Então, Jesus, nos envolvendo num abraço fraterno e amoroso, faz com que nos sintamos preenchidos pelo seu amor, preenchendo o nosso ser com a sua luz, com a sua paz, com a sua confiança. E assim, agradecidos por essa oportunidade bendita de encontro com o Cristo, dizemos: graças a Deus e graças a Jesus.